quando eu falo do mundo mais segurável, como é que eu sento com o meu parceiro, com o meu cliente e digo, olha, deixa eu te dar uma consultoria aqui de risco, porque isso aqui está tornando o seu risco muito maior do que precisava. Como é que eu posso ajudá-lo a entender que ele também cresce e ganha se protegendo e sendo mais segurável? Olá, seja bem-vindo ao Tex Talk. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, e tenho o prazer de apresentar para vocês esse podcast que tem como objetivo falar sobre o mercado de seguros, mas principalmente trazer as pessoas que fazem a nossa indústria. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a CEO da AXA, que tem uma trajetória extremamente inspiradora. Ela vem da área mais técnica, né, de pricing dentro das companhias e agora ocupa um cargo executivo. Mas como ela construiu essa jornada é extremamente interessante. Então seja bem-vinda, Érica Médici da AXA. Tudo bom? Obrigada, Emi. É um prazer estar aqui com você hoje. Acho que a gente vai ter um momento bem bacana aí de conversa e de troca. Obrigado pelo teu espaço, né, pela essa oportunidade. Érica, me conta, a gente conversou um pouquinho, né, num bate-papo que a gente teve recentemente, e eu acho muito fascinante, porque não é tão comum uma pessoa transitar entre áreas muito técnicas e áreas comerciais e tudo mais. Mas antes da gente ir nesse ponto, queria entender como que isso começou tudo lá atrás, né? Se estatística, economia, matemática era alguma coisa que você sempre gostou. Eu sou uma pessoa fascinada pelo que os números podem trazer para a gente. Mais do que o número em si, mas o que ele traz, qual é o impacto que ele pode trazer. E eu digo para todo mundo que isso é culpa dos meus pais, porque minha mãe é uma professora de matemática e meu pai é um contador. Então, os números sempre estiveram, de alguma forma, lá, torneando nossa família. E as histórias sempre foram vindas desses números, né? Assim, pensadas do que eles faziam, né? Sempre foi uma coisa que a gente vivenciou muito próximo, sabe? Ainda era uma época onde você podia ir na escola junto com a mãe, assistir às aulas. Tinha um dia que o filho ia no trabalho do pai. Então, eu vivia muito próximo isso e muito número espalhado pela casa. Então, eu sempre achei muito legal o que esses números poderiam trazer para a gente enquanto informação. Você estudou na escola que sua mãe lecionava, não? Não, eu ia porque eu achava divertido. Ver ela dando... Eu saía da escola e ia para a escola porque eu achava divertido ver a minha mãe dando aula e ensinando as coisas. E seu pai, você frequentava muito trabalho? Muito menos, não. Bem menos. Bem menos. E me conta, nessa época, o que era teu hobby? O que você tinha costume de fazer? Era relacionado a isso também, mesmo? Então, fui uma criança que eu sempre gostei de brincadeiras talvez diferentes. Tá. Então, eu gostava muito de jogos, sabe? Jogo de tabuleiro e tudo mais. E eu tinha um fascínio pelo sistema bancário. Então, muitas vezes a gente brincava e eu fabricava as notas do meu sistema. Não era o banco imobiliário, eu achei que você ia pro... Não, então, eu te falei que eram brincadeiras diferentes. Eu comecei com jogos de tabuleiro, mas eles eram inspiracionais para coisas que eu fazia. Então, eu emitia nota, eu criava meu sistema bancário, eu emprestava dinheiro, eu fazia as pessoas me pagarem os dinheiros, né, o valor novamente. Então, eu vivia nesse mundo lúdico, aonde, de alguma forma, existia uma lógica, uma construção de investimento. Então, eu te emprestava 10, você me pagava 12. Então, tinha todo um... Desde pequena? Desde pequena. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs. Mais novas? Mais novas. Elas foram as minhas primeiras clientes. Então, isso que eu ia falar. Pegaram muito empréstimo, né? Pagaram muito juros. Muitos juros. Juros altíssimos. Muito bom. E assim, essa influência... Na hora de tomar a decisão, você fez contabilidade, é isso? Não? Não, então. Você fez economia? Fiz estatística, vou te contar. Tá bom. Né? Professora de matemática, contador, gosta de números. Obviamente, eu ia fazer o quê? Ou engenharia, ou contabilidade, que cadeiras mais comuns. Eu olhei para aquilo e falei, não é minha praia. Eu gosto de olhar o impacto que esse número pode trazer, eu gosto de ter uma amplitude maior, e eu fui para a faculdade muito cedo. Na faculdade eu tinha 16 para 17 anos. Caramba! Então, eu queria abrir um pouco o meu horizonte. Resolvi fazer estatística, que hoje todo mundo sabe o que é, mas há algumas décadas atrás era um super ponto de interrogação. O
que é estatística, o que a gente pode ter de estatística e tudo mais. Então, fui fazer estatística. Para a maior parte das pessoas não tinha muita clareza do como que que você ia isso? usar. Como é que eu ia usar uma faculdade de estatística? Sim. E muitas vezes me perguntavam, mas é a faculdade de matemática? Não, não é a faculdade de matemática, não é a faculdade atuarial, é a faculdade de estatística. E eu olhava isso como uma grande oportunidade de caminhos diferentes, porque você pode usar estatística em áreas completamente distintas, em biotecnologia, na informática, na economia, em mercado financeiro. Então, essa vastidão de oportunidades me encantou. E aí comecei a fazer a faculdade de estatística na FRJ, provavelmente o sotaque entregou, sou carioca. E aí, um ano depois, eu pensei, puxa, bacana, fascinante tudo isso da parte numérica, mas eu acho que eu preciso de um contexto maior. E acabei optando em conciliar a faculdade de economia. Tá. Então, eu fiz as duas faculdades juntos, tanto a economia como a estatística, para eu poder ter essa visão um pouco mais 360. Em que ano que você estava na de estatística? No segundo ano. No segundo ano? No segundo ano. E ter essas duas experiências ao mesmo tempo, assim, era de fato complementar no dia a dia, no estudo? Elas são muito complementares. Elas são muito complementares. É interessante porque você tem ali todo o arcabouço econômico, todas as conexões que você faz dos impactos das teorias econômicas, das mudanças que você faz, né, no seu processo decisório. E você tem ali a estatística em conjunto que pode dar o suporte e números e dados e fatos para aqueles cenários que você constrói. E eu gosto muito de construir cenário e avaliar risco a partir desses cenários. Então, para mim, fez muito sentido, sabe? Fazer essa conciliação de estudos. E o mercado de seguros já apareceu de cara como um mercado possível? Ou você passou por outras empresas antes? Não. Foi a minha primeira opção. Eu entrei no mercado de seguros e não saí mais desse mercado. Foi realmente uma decisão lá atrás. E eu acho que foi uma decisão que faz muito sentido, porque quando a gente para pensar no propósito do mercado de seguros, acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, é um propósito fascinante, né? Por trás de toda essa economia que a gente vê circulando, toda a resiliência financeira, a resiliência operacional e muitas vezes a própria resiliência emocional de uma família, ela pode ser sustentada pelo seguro. Então, eu acho que ele tem um impacto na sociedade super importante e muito nobre. Então, eu olho para esse segmento e falo, olha, eu realmente me encontrei no lugar onde eu entendo que eu posso gerar algum impacto. Eu demorei, apesar de ouvir muito, eu demorei para ter essa percepção. Meu pai era corretor de seguros, então ele falava muito em casa sobre isso. Mas eu demorei para ter essa percepção. Para você, isso se mostrou muito evidente desde o começo? Esse valor do mercado de seguros nesse sentido, do impacto, de como ele era importante para a sociedade? Eu acho que foi uma trajetória. A gente vai amadurecendo, a gente vai começando a enxergar um pouco e cada vez mais, né? Acho que quando você entra no mercado, você está com uma adrenalina, uma vontade de trabalhar, de fazer acontecer. E aí, aos poucos, você vai entendendo o que é seu trabalho, o que é essa sua contribuição, ela está trazendo. Então, é claro, a gente pode pensar numa visão extremamente financista, onde, olha, você tem que trazer o resultado, tem que ter o EBIT da operação, você tem que trazer... Tá bom, isso é consequência, mas, no fundo, se a gente parar para pensar a quantidade de indenizações que o mercado de seguro traz, a quantidade de empregos, você tem uma economia circulante gigante. Então, acho que é um processo de amadurecimento e de aculturamento maior do próprio Brasil com relação a isso. Então, tenho certeza que é muito mais provável hoje um novo entrante no mercado de seguros já ter essa percepção mais consolidada do que quem está há mais tempo trabalhando. Então, e quando você começa, foi na Sul América? Foi na Sul América. Que área? Como que foi? Eu entrei na área de planejamento estratégico. Tá. E que para mim foi super bacana, porque era uma área corporativa e que fazia como se fosse uma microconsultoria dentro da companhia. Então, a gente era acionado por várias áreas diferentes para fazer estudos, entender mudanças, entender comportamentos, tendências. Então, era uma área que te dava a possibilidade de enxergar a companhia inteira. A companhia inteira. Então, foi, para mim, uma super porta de entrada, né? E tem uma visão de negócio, assim, né? Você conversa naturalmente com pessoas com perfis muito diferentes, com atividades muito diferentes, né? Ficou bastante tempo nessa área?
Conta um pouco como que foi essa jornada pela Sul-América. Eu acho que devo ter ficado uns dois anos e meio, porque de uma forma geral eu tendo a ficar 3 anos em cada posição. E aí muitas vezes me perguntam se isso é proposital ou sem querer. E aí acho que o ponto de partida disso para te responder é, acho que desde quando eu comecei a fazer essa minha trajetória de carreira, eu tinha uma ambição. Eu tenho um propósito. E meu propósito era liderar uma companhia, liderar uma equipe que gerasse impacto no setor que eu tivesse. Uhum. E aí, quando você tem uma formação acadêmica como a minha, que é mais técnica e especialista, é muito fácil você tender para uma área puramente matemática. E que eu acho bacaníssima também. Durante algum pedaço da minha carreira, eu fiz mais um lado mais matemático puro. Mas como eu tinha esse propósito de ser uma executiva, em algum lugar... Eu sempre tive. Isso para mim era claro. Eu não consigo te responder se subliminarmente, né, no meu subconsciente, as decisões já tinham isso por trás ou não. Mas para mim era claro que para eu poder chegar a ser uma executiva, eu deveria ter experiências diferentes. Legal. Então, quando eu mudava de 3 em 3 anos, era um pouco essa busca de, tá bom, acho que eu já entendi um pouquinho como funciona isso daqui, vou para o próximo passo. Entendi como funciona, vou para o próximo. E esses próximos passos eram ambientes que você não dominava, assim? Sempre. É. Sempre. Todas as mudanças, elas foram feitas num acordo completamente transparente e direto, que é super top o desafio. Você está comprada, mas a gente só tem que combinar que eu não sei nada sobre esse novo desafio. Muito bom. Então, vou precisar de um tempinho aqui para entender como funciona. Uhum. Estamos combinados? Estou dentro, vou entregar, vai dar certo, mas é um desafio para nós dois. Sou boa de aprender, né? Aquele negocinho, aprender não vai ser um... Aprender não é um problema. Se você topar que você precisa de um tempinho, né, para eu aprender, tá tudo certo. Então, eu acho que essa relação de transparência ela é fundamental numa relação de líder e liderado. Sim, sem dúvida. Então, eu sempre gostei de aprender. Eu sou uma estudante eterna. Eu acho que a gente tem um mundo de aprendizados pela frente. E também sou uma pessoa muito direta e transparente. Então, assim, vamos trocar essas experiências aqui para ver o que funciona aí no futuro. Essa tua visão de liderança, né, dessa clareza sobre a necessidade de ser transparente, dos acordos serem feitos, você foi aprendendo dentro da companhia, dentro da Sul-América no dia a dia, ou é alguma coisa que também você identifica de casa, uma forma que vocês tinham de se relacionar? Eu acho que ele acaba sendo um misto, né? Assim, tem uma influência muito grande na minha vida do meu pai, em 2 eixos. O primeiro, que ele sempre deixou claro que uma vez que eu coloque dedicação e foco, eu sou capaz de fazer tudo. Foi como ele educou as 3 filhas dele, sabe? Você quer? Põe dedicação, põe foco e vai. Vai fazer. Ele jamais falou, você não vai poder fazer isso, você não consegue. Eu não tenho essa memória de falas como essa. Legal. Então, algo que eu escuto falar hoje em dia, assim, né? Recente, sobre essa... Diga, desculpa. Não, acho que esse é um ponto. E o segundo, e é muito conectado, fale. Ninguém tem a obrigação de adivinhar o que você quer, né? No que você está pensando, qual a sua ambição. Então, legal. Fale. Então, esses 2 direcionamentos vieram de casa. E aí você vai, com a sua maturidade ao longo do tempo, sabendo usar isso de forma correta, né? Sim. Porque também você não pode falar tudo o tempo todo em qualquer lugar. Então, dentro de casa, talvez, nesse acordo, a tolerância, né? É um ambiente super seguro, né? Mas você vai aprendendo, você vai entendendo qual é o ambiente que você está. E eu posso dizer com muita tranquilidade, a Sul-América é um ambiente excelente de desenvolvimento de pessoas. Conheço vários outros profissionais que hoje estão no mercado, que vieram de lá também, estão super bem posicionados. Então, é um ambiente que também me ajudou muito nesse processo de desenvolvimento de liderança, que me deu muito espaço para ser também do jeito que você né, e acreditava. Que eu acreditava ser, né, o que fazia sentido para mim.
Então, essa área de planejamento estratégico, você ficou durante 3 anos, e qual que foi o próximo desafio? Eu comecei na área de planejamento estratégico, e aí foi muito bacana que a minha primeira promoção a gestor, a líder, foi numa área de inteligência de mercado, que tinha uma conectividade forte com isso. E aí sempre numa visão muito corporativa. O meu primeiro desafio, na sequência, foi uma nova promoção a superintendente da área de produto, relacionamento comercial, de automóvel e ramos elementares. Então, eu ficava lá num lado mais criativo, tentando construir os produtos, as coberturas, entendendo qual era a necessidade do cliente, como é que a gente fazia isso funcionar. Na sequência, Caramba. 3 anos depois, saí dessa área de produto e desenvolvimento e fui para uma área de resseguros, Tá. que é super interessante, porque a gente tem ali a proteção da proteção, né? Então, você tem que realmente pensar de uma forma diferenciada e tem uma carga técnica muito grande. Então, eu volto a usar um pouco mais os meus hard skills, mas talvez a maior experiência que eu tenho nessa parte de resseguro foi realmente a rediscussão toda da estratégia que a companhia queria ter com relação à colocação de risco. Porque depois você descobre que a matemática é uma consequência. O importante é entender o que você quer, qual tipo de proteção você espera. E aí o último passo que eu tive foi ir para a área de ramos alimentares, dentro da Sul América. E aí foi, acho que talvez uma mudança interessante, porque eu entrei numa área que dentro do contexto da companhia era menor, e com os seus desafios. Então, depois de um tempo trabalhando juntos, chegamos à conclusão que o ideal seria vender essa carteira. Quanto tempo depois que você assumiu essa nova posição? Olha, acho que em menos de 9 meses. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Porque em 2015 a gente fez a venda, então foi... E só voltando um pouco, você mencionou sobre automóvel e construir produto. É um desafio grande, né? Assim, é um produto que as pessoas estão mais habituadas a contratar, né? Elas sabem, estão convencidas da necessidade, mas ainda tem uma penetração pequena, né? Proporcionalmente ainda é uma penetração pequena. Assim, acho que quando a gente pensa no mercado de seguros como um todo no Brasil, a penetração do setor de seguros no PIB ainda é muito baixa. Sim. Eu acho que por isso existe todo esse plano de desenvolvimento da CNSEG para a gente atingir 10% de penetração até 2030. Quando você hoje compara o mercado europeu, isso já é uma realidade. Então, sim, a gente está falando de um mercado que ainda é subpenetrado, e sempre eu vou tentar olhar pela perspectiva positiva, ou seja, a gente tem um mundo de oportunidades para discutir. E, em particular, eu acho que no mercado de seguros de automóvel, o grande desafio é como você se diferencia, como você continuamente entende as mudanças na necessidade do consumidor para conseguir estar sempre trazendo uma solução mais próximo possível do que ele precisa. Para você tentar evitar a disputa que ninguém quer e que ninguém ganha, que é aquela disputa única de preço. Uhum. Então, quando eu pensava na área de produtos, estava muito mais dentro dessa vertente, de como a gente pode se diferenciar, seja na entrega do serviço, seja nas coberturas, seja nas condições, para que a gente realmente conseguisse agregar valor em algo que já é mais fácil de comprar, né? As pessoas não têm dúvida de comprar o seguro de automóvel. Sim. E nesse período de 3 anos, você lembra de alguma mudança marcante, ou algum ponto que foi importante para vocês, com uma implementação que foi importante? Eu acho que teve o lançamento do produto Auto Mulher, que era realmente olhar como é que a gente podia tentar entender quais eram as principais preocupações que a mulher tinha. Então, eu me lembro de algumas features do produto, como, por exemplo, se você tinha um acidente, você podia chamar um guincho para te ajudar naquele momento, ficar ali enquanto você tinha uma troca de pneu. Muito mais para ter alguém ali perto. Sim. Então, tinha um desenho de produto que olhava quais eram as necessidades que aquela mulher poderia ter no momento de sinistro. E foi um produto replicado no mercado, assim, né? Foi um produto que mostrou que fazia sentido, né? Exatamente. Bem legal. E como que foi a decisão de vender a carteira? Como foi a decisão, na verdade, no Ramos Elementares, de assumir uma carteira e falar, bom, eu acho que a gente deveria vender essa carteira?
Novamente, acho que tem muito a ver com propósito, né? Eu acho que eu olho e eu sempre almejei em liderar algo que tenha impacto. Tá. Então, quando você recebe um desafio e olha aquele cenário e entende que, poxa, do desenho do jeito que está, no formato que está, ele não está causando o impacto que poderia, você tem 2 caminhos. Tão simples quanto. Ou você investe ao ponto de realmente fazer com que aquele negócio seja impactante. Tá. E eu estou olhando a perspectiva do vendedor, né? Uhum. Ou você entende que aquilo ali não é prioritário na sua estratégia e toma uma decisão de capitalizar de outra forma. Então, foi um pouco essa discussão. Então, a gente olha para essa carteira e entende. A gente pode gerar mais impacto? Pode. Vamos fazer essa transformação na carteira e legal, vamos esperar o investimento fazer o seu retorno. Dentro da discussão que tinha e olhando o histórico da companhia, acho que a decisão que fazia mais sentido na época era realmente fazer uma venda. Tá. Porque era uma carteira que dentro da estratégia corporativa talvez não gerasse o resultado que se era desejado. E a gente acabou optando por isso e fazendo a venda para o mercado com a aquisição da AXA na sequência. E aí, nessa transação, você passa a fazer a integração com a AXA Isso. dessa carteira? Isso. E a gente fez um grupo de pessoas que foi junto com o negócio. Dentre elas, eu entrei no comitê executivo da AXA exatamente para ser essa ponte, essa conectividade e integrar pessoas, processos, sistemas, mas basicamente pessoas, porque todo o resto ele vem como consequência dentro da estrutura da AXA, que tinha acabado de começar, era um greenfield, no seu 2º ano de mercado brasileiro, e que conseguiu trazer com essas 2 carteiras, né, o greenfield mais a carteira da Sul América, um ponto a mais de velocidade no seu crescimento. E como que foi participar de uma transação dessa? Como foi essa experiência? Olha, eu posso te falar que é uma experiência única. E eu tive a sorte de participar em dois momentos, em 2 posições diferentes. E já te conto isso. Quando você está vendendo uma carteira, é muito interessante porque você precisa entender todas as fragilidades dessa carteira, como endereçar essas fragilidades, como você potencializa tudo o que tem de bom. Então, você tem um olhar que ele é diferente de um olhar puramente técnico, onde você basicamente está olhando o portfólio daquele ano, qual o resultado, qual o P&L que você tem. Então, ela é uma construção que ela é muito mais prolongada, porque você está vendendo algo que vai ter uma vida e que se espera ter um resultado ao longo do tempo muito maior. Uhum. Então, para mim, foi uma experiência única, não só pela capacidade de vender, mas da oportunidade de você ter trocas com interlocutores muito diferentes. E, para mim, em particular, é extremamente desafiador, porque como eu estava dentro desse time da liderança da venda, você tinha reuniões que você tinha uma discussão completamente atuarial, e aí depois eu participava de uma reunião que era puramente jurídica, e depois você tinha uma que era comercial. Então, é realmente você olhar sobre todos os ângulos possíveis e diferentes aquele mesmo negócio. E com uma profundidade imensa, grande, né? Aí você está com pessoas que são experts no assunto, né? Então, você está numa sala cheio de pessoas do jurídico que entendem tudo e mais um pouco, e você está ali tentando, de alguma forma, contribuir. Então, é uma experiência que é realmente impressionante. Assim. E qual que foi a outra experiência? A outra foi agora, em 22, quando a gente fez a consolidação das duas entidades AXA que existiam no Brasil. Tá. A gente tinha a AXA Excel, que é uma seguradora extremamente focada em grandes riscos, em specialties, e tinha a AXA Seguros, que é uma seguradora mais de pequeno, médio riscos. E elas operavam simultaneamente, com vantagens e desvantagens, mas depois de alguma análise e trabalho conjunto, a gente entendeu que a gente, unificando essas 2 companhias, consolidando essas 2 companhias, a potencialização da marca AXA seria maior. Então, esse foi o desafio de 22, a gente juntar essas 2 entidades e garantir que, de fato, a gente tem uma solução que vai para aquela pessoa que está comprando um celular, ou seja, um risco relativamente pequeno, sim. a um casco aeronáutico de um valor, de uma importância de segurança imensa, dentro de uma única
seguradora. Então, essa consolidação ela foi extremamente positiva e eu tenho um super orgulho porque a gente conseguiu realmente colocar na prática o que a gente sempre fala de tirar o melhor dos dois. Então, a gente conseguiu identificar os melhores talentos para a companhia, a gente conseguiu fazer essa operação acontecer com nenhuma interrupção no mercado. Então, Caramba. O dia depois foi exatamente igual ao dia anterior. Então, os corretores tiveram todos os seus pedidos atendidos, as pessoas eram as mesmas que estavam interagindo, então a gente conseguiu ter uma transição desse processo assim, muito tranquilo. Então, se você pensar numa perspectiva de etapas e desafios, elas são muito similares, mas em posições diferentes, Sim. em ângulos diferentes novamente. Então, para mim, foi uma experiência assim, super marcante. Fantástico. E do ponto de vista de liderança, quais são os desafios, não só nesse momento de fusão, aquisição que você teve vindo da Sul América, mas quando você encontra culturas diferentes, às vezes as culturas diferentes são dentro da mesma empresa, Sim. áreas diferentes. Então, a gente estava falando, né, no começo sobre esses acordos, sobre ter a transparência, o combinado e tal. Sim. Como que isso foi sendo construído na tua carreira? Assim, o que você foi aprendendo, né? Além do que já veio de casa, né? Acho que tem algumas falas de pessoas que talvez exemplifiquem o que eu penso. Assim, tem uma frase do Steve Jobs que eu adoro, que é: não tem sentido você contratar pessoas muito boas e dizer para elas o que elas têm que fazer. Sim. E eu de verdade acredito nisso, sabe? Eu gosto e eu sempre tento me cercar de pessoas muito, mas muito mais competentes do que eu nas suas áreas de atuação. Então, isso para mim faz parte da essência de uma liderança construtiva. Uhum. Você ter pessoas ali que sejam muito capazes de fazer o que você não consegue, uhum, e que estejam abertas para que a gente tenha esse tipo de troca. Então, assim, esse é um ponto que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que quando você está no começo da carreira, você quer ser o melhor em tudo. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva, então eu gosto de ser muito boa. Legal. Mas você vai evoluindo e você vai tendo assim, você não precisa ser o melhor em tudo. Talvez você possa ser bom em ter pessoas muito boas ao seu redor. Brincando assim, né? Esse é um superpoder, né? Você conseguir reunir um time muito bom, muito melhor do que você em vários aspectos, é realmente você ser muito bom, assim, né? Tem uma... Eu posso te afirmar que só tem vantagem. Sim. Tem um segundo ponto que eu acho que a base de qualquer cultura é uma relação de confiança. Novamente, não adianta você ter os melhores se eu não confio em você e você não confia em mim. Então a gente precisa ter, para ter uma cultura que seja sólida, que seja consistente, uma relação de confiança, uma relação de troca, porque aí você tem confiança, você consegue dar feedback, você consegue evoluir, você consegue direcionar as mudanças que você precisa ter na companhia. E talvez o último ponto, e tem muito a ver com a cultura AXA, e a gente fala muito isso, na AXA a gente pode ser quem a gente é. E eu acredito muito nisso. A gente passa muito tempo no trabalho e não tem sentido você não trazer o seu melhor, não trazer o seu melhor, que é você. É o que você tem de valor. Então, quando você tem aí uma equipe onde as pessoas podem se sentem à vontade de ser quem elas são, significa que a gente tem um ambiente que ele é um ambiente seguro, é um ambiente colaborativo, é um ambiente onde as pessoas entendem o valor da troca. Então, talvez isso venha muito até da experiência que eu tive como professora, em que você entende que se você não tiver um espaço onde a colaboração seja presente, e aí, né, você tem 40 alunos, se eles não entenderem que todos eles têm que estar ali juntos, num único propósito, não tem mágica, não tem um líder que está ali na frente que vai conseguir fazer nada com eles. Então, a colaboração, a capacidade de escuta, acho que às vezes ela é subvalorizada, mas você parar muitas vezes e olhar, falar, tá bom, vou parar, vou respirar e vou escutar o que o Emir está falando, porque ele está trazendo isso. Alguma verdade ele está enxergando nesse ponto. E eu acho que a gente perdeu muito isso ao longo do tempo, no sentido de eu sei tudo, eu conheço todas as informações. Então, são pequenos fatores que eu penso e que eu acho que ajudam muito
na construção de cultura. E, em particular, uma característica que é minha, eu acredito muito numa comunicação transparente, direta e clara. Então, eu acho que a gente precisa acreditar que todos nós aqui temos a maturidade para entender as notícias, sejam elas notícias muito boas ou muito difíceis. Legal. Então, escolher muito bem como comunicar, acho que é um ponto importante. Érica, de alguns aspectos assim, né, do que você dividiu, é interessante que quando você pensa em pessoas que gostam muito, que se importam com o que fazem, né, que performance e tal, todo esse resto pode só ser ruído, né? Sim. No sentido de, eu não sou eu aqui dentro, eu preciso disfarçar alguma coisa, preciso, enfim, tudo isso impede que a pessoa seja, entregue a potência dela, né? Seja plena dentro do ambiente. Mas é interessante que isso não é, assim, não é uma crítica a qualquer lugar, mas eu digo assim, isso não é o comum. Normalmente se estabeleceu em ambientes corporativos uma forma de ser, né? Então todo mundo tem um discurso muito forte do que deveria ser, mas nessas atitudes do dia a dia, nesses acordos, na franqueza das coisas, elas não acontecem tanto assim, né? Sim. Você falou sobre dar aula. Eu acho que a gente pulou essa etapa. Quando que você deu aula? Eu dei aula, acho que durante uns 10 anos, depois, assim que eu saí do mestrado, até chegar um momento que eu entendi que eu não conseguia mais conciliar o momento de carreira corporativa com o da aula. E eu sou muito da linha que eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, enquanto eu conseguia fazer bem feito, pelo menos na minha avaliação, e a minha avaliação ela é bem já criteriosa. É algo que eu brinco que eu sou competitiva, mas eu gosto de competir comigo mesmo. Eu gosto de saber se hoje eu estou melhor do que ontem. E aí chegou um momento que eu disse, olha, não está mais funcionando e saí. Mas durante 10 anos eu dei aula no IBMEC, na Faculdade do Rio, para o pessoal da graduação, para alguns momentos de MBA, de mestrado. Então, e esse é o período que você estava na Sul-América? Sim. Caramba, que legal. Sim. Pô, deve ser uma baita experiência da aula, né? É muito legal. Assim, acho que ele é legal sobre várias perspectivas. A primeira, como eu te falei, eu sou uma eterna estudante, então, para você dar aula, você tem que estar o tempo todo olhando, entendendo as mudanças, né, de como você captura a atenção daquele aluno, isso é muito nítido para mim no meu primeiro ano e no 10º ano. Públicos completamente diferentes e uma professora completamente diferente também. Eu acho que tem um segundo eixo que me fascina, que é, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento de alguém. Sim. Isso é uma coisa que eu acho fascinante, assim, você tá lá trazendo um pouco de educação, mas a gente sabe que, e pelo menos eu tentei ser uma professora que não estava ali só para ensinar o técnico, mas também para dividir como trabalhar. E eu me lembro de um momento que a gente tinha na aula, e eu falei, gente, olha só, a prova tá aí, eu vou sentar aqui, tá tudo bem. Aí ficaram me olhando assim, já sei, vocês estão se perguntando se eu tô preocupada se vocês vão colar ou não. Eu não tô. Mas eu só vou deixar uma dica aqui para vocês. Você estudou bastante. O seu amigo do seu lado não estudou nada, e ele vai tirar a mesma nota que você. E se ele foi capaz de te convencer a passar a cola para ele, imagina o que ele vai fazer no mercado de trabalho com você. Mas a decisão é sua, não é minha. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Porque é um pouco sobre isso. Assim, no final das contas, a nota, ninguém vai lembrar se você tirou 6, 7 ou 10 na escola. Sim. Mas é o que te faz ir além. Sim. O que te faz entender quais são as suas consequências das decisões que você tomou. Sim. E passar cola, você quer fazer? Faz. Mas isso vai ter uma consequência. Interessante, porque essa perspectiva de tomar a decisão, de assim, o que você quer construir a partir daí, na verdade, isso faz muito mais diferença na tua vida profissional do que a parte técnica, que, bem ou mal, a parte técnica você também vai poder estudar de novo, mas essa construção, essa formação é mais difícil, né? Porque a parte técnica vai te levar até um determinado momento, né? Dali em diante, é tomada de decisão, é assunção de risco, é entender como é que você vai lidar com a consequência daquele caminho que você tomou. Então, eu não sei, acho que desde muito jovem,
eu tive isso de uma forma clara na minha cabeça, sabe? Assim, tudo dependendo do seu propósito, dali em diante, você tem um propósito, você tem a disciplina, eu sou uma pessoa de hábitos, sabe? De disciplina. Então, assim, eu coloquei uma meta. Sempre foi também. Sempre fui. E acho que isso tem a ver, sei lá, durante 16, 17 anos eu fui bailarina. Se você me perguntasse, eu ia falar para você que eu ia ser uma bailarina profissional. Lógico que menina, você sempre tem uma predileção para isso, mas acho que essa disciplina vem muito disso, de treinar 2, 3 horas todo dia e estar feliz. Eu ficava muito feliz no final do treino, sabe? Porque eu via que eu melhorava cada vez mais. Então, é um pouco da minha natureza, mas, novamente, isso te leva até um lugar. E aí, se você me permitir voltar um momento da minha carreira que vai contextualizar bem o que eu estou falando, um dos desafios que foi mais interessante na minha vida foi um dos últimos, quando a CEO anterior a mim, a Delfine, acabou de entrar na companhia, fez uma reestruturação no Comex, olhou para mim e falou assim, você quer assumir a área comercial e de marketing? Durante um segundo eu pensei, acho que ela nunca viu meu LinkedIn, porque da onde ela tirou isso? E eu reagi, né? Aprendi a ser transparente. Olha, Delfine, nunca pensei sobre isso, realmente, né? Toda a minha bagagem, ela vem de... Né? Falando e pensando, né? Ao mesmo tempo, ela disse, não entendo, mas o que você quer? Eu falei, eu quero em breve estar no seu lugar. Então, acho que faz sentido. E eu posso te garantir que foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive, estar aqui hoje tem muito a ver com essa passagem na área de distribuição, de marketing, uma área mais comercial, que é mais relacional. Sim. Talvez há 4, 5 anos atrás fosse muito difícil para mim estar aqui sentada, conversando. Acho que talvez um dos maiores aprendizados que eu tive foi essa questão da comunicação. Como que a comunicação ela é relevante e que faz toda a diferença na passagem da mensagem, no impacto que eu posso trazer, no engajamento das pessoas. Então, o principal output que eu tiro dessa minha experiência na área comercial, que foi fantástica, foi como eu posso melhor me relacionar, melhor me comunicar com os outros e atingir, e, novamente, racionalmente é tanto quanto óbvio, né? Mas não era o meu natural. Não era algo que eu saía facilmente fazendo. Então, eu fico muito feliz de, novamente, dentro da tomada de decisão que eu estava falando, tem um risco. E aí, acho que o que se pondera é o que você tem a ganhar, vale o risco que você tem a tomar? Perfeito. Se vale, vai. E assim, tem uma predisposição a tomar risco, assim, não tomar, eu não sei se tomar risco é a melhor forma, mas assim, em se desafiar, que é grande, né, assim, tipo, ó, de 3 em 3 anos eu tô desenhando, assim, né, mas de 3 em 3 anos eu vou buscar um passo maior, né, diferente do que eu tenho hoje, vai ser em algum aspecto que eu não domino e eu sei onde eu quero chegar, mas eu não tenho domínio sobre qual vai ser o caminho para chegar até lá. Então, é interessante também como as coisas vão se moldando, né, e fala assim, bom, talvez se aparecesse marketing e comercial lá no começo, teria sido uma jornada bem diferente. Completamente diferente. Completamente. Aí o nível de maturidade que se tem para essa janela de oportunidade, né? Alguém também que dá essa oportunidade, né? Que reconhece essa oportunidade, né? As pessoas normalmente não dão, né? Tem um reconhecimento da potência. Como foi tomar essa decisão, assim? Foi só mais um ciclo de 3 anos ou essa pesou mais? Esse eu não consegui completar 3 anos, né? Porque a CEO foi embora em 18 meses e eu concorri à posição. Mas... Muito bom. Assim, puxando para o meu lado racional... Tá. É uma tomação de risco, mas ela não é uma tomação de risco do tipo... Ela é pensada. Sim. E no final das contas, ela se resume a uma pergunta muito simples. O que eu tenho a ganhar é maior do que eu tenho a perder? Se a resposta é sim, vai. Porque o que podia dar errado? Eu podia ser uma péssima gestora comercial. Tá bom.
não funcionou, vamos voltar para outro, ou vou tentar ser melhor. Então, assim, eu vejo de uma forma muito, quase uma árvore de decisão, se eu voltar ali às minhas origens. É porque, na sua perspectiva, o retornar ou mudar de novo está dentro da conta. Não é um problema. Não é um problema. Não. Mas, para a maior parte das pessoas, esse é o grande problema. Assim, quando você diz que não conseguir, assim, qual que é o risco, o retorno, mas baseado no que o risco é no máximo você voltar ou assumir outra posição, mas para a maior parte das pessoas, esse é o fim. Não, e acho que é um ponto muito legal, acho que é até importante a gente desmistificar isso. A gente está aqui focando na parte bacana da trajetória, mas durante essa trajetória tiveram vários erros, vários fallbacks, e vai de novo, e vai para frente. E assim, faz parte. Eu acho que a gente não pode achar que toda vez que a gente toma uma decisão, a gente vai acertar 100%. Isso é uma falácia. Isso não existe. É porque essa é a história contada, né? Essa é a história quando você olha para trás, você fala, eu fiz isso, e isso, né? Mas o dia a dia... A gente toma decisões erradas. E aí a minha mentalidade, ela tá muito na linha de errou? Ok. O que eu faço para resolver? Eu estou muito mais preocupada na minha assertividade de resolver o meu erro do que ficar... Ou com a imagem disso, ou com a repercussão, assim, não é muito a dimensão que te preocupa, né? Não é a dimensão que me preocupa, assim, de... Legal. Nossa, mas agora ela não vai funcionar aqui, ela vai para lá? Boa, e tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa naturalizar isso, de que nem tudo vai funcionar da forma que a gente espera. E o importante é você aceitar e dali você entender que daqui para frente tem um outro plano que você pode construir. Então, eu tô mais nessa linha. Muito legal. De ir ajustando a rota de acordo com o que você está colocando. É uma linha que me parece que faz bem, no sentido de que ela não joga contra o seu crescimento, né? Ela é sempre positiva, né? Qual que é o maior desafio hoje, agora como CEO da AXA? Eu vou te falar que são 2 desafios, posso? Claro. Um primeiro, eu acho que ele é um desafio mais corporativo e ambicioso, uma ambição quase pessoal, eu quero que a AXA Brasil seja tão relevante para o grupo AXA, o Brasil é para o mundo. A gente é uma potência de negócios, uma potência de oportunidades. A AXA Brasil está em franca expansão, a gente cresce a 2 dígitos ano após ano, e eu entendo que isso vai tornar a AXA Brasil realmente dentro do mercado que a gente atua, na posição que ela merece estar. Então, acho que tem esse posicionamento de relevância da empresa dentro do mercado brasileiro. E eu acho que o segundo ponto, e eu brinco que isso é o fim, é tornar essa jornada a jornada mais interessante para todo mundo que estiver nela. Então, eu quero que os nossos colaboradores olhem e falem, caramba, olha o que eu construí. Sim. Olha da onde a gente veio e para onde a gente está. Sabe, que isso seja um motivo, e tem que ser um motivo de super orgulho. Que os nossos corretores e parceiros falem, olha, eu fiz parte dessa história também. Olha o que a gente está fazendo novamente e retornando para o mercado seguro. Porque quando uma companhia cresce, significa que novos consumidores começaram a consumir, significa que novos empregos foram gerados. Sim. Então, volta a ter uma economia circulante aqui extremamente interessante. Então, tem o ponto final, né, o ponto de chegada, que realmente a gente vai alcançar, não tenho a menor dúvida, mas tem a jornada, né, porque no final das contas é onde a gente vai estar, é nesse caminho aqui. Você me contou, você falou, a gente vai chegar. Eu acho muito interessante, me lembrou agora dessa conversa, você contou sobre o balé, você não falou, eu fiz balé. Você falou, eu era bailarina, eu era professora, eu era... E você agora falou, a gente vai chegar. E você me contou sobre uma pesquisa, sobre o quanto isso importa essa relação, eu que fiz, mas eu digo, o quanto que importa você ter convicção, você acreditar, seja em você, seja no outro, né? O quanto você acreditar também no outro importa para que o outro consiga. Como que é isso?
Eu sou uma pessoa fascinada por estudos de neurociências, para ajudar a gente a, novamente, fatos e dados, a contextualizar algumas informações que às vezes a nossa avó falava e a gente não conseguia entender de onde vinha essa sabedoria popular. E aí, recentemente, eu vi um estudo que diz que o fato de você criar uma expectativa sobre alguma entrega e compartilhar essa expectativa com quem está envolvido, só isso aumenta em 800% a chance de sucesso. É chamado de efeito Pigmalion. E aí você pensa que toda vez que você consegue fazer isso e acredita, tem N neurônios e conexões no seu cérebro que te fazem cada vez mais procurar alta performance. Tem um outro estudo que é extremamente interessante que diz que quanto mais você se cercar de pessoas ao seu redor que tenham overperformance, a tendência é que isso puxe o grupo inteiro para que ele também tenha uma performance elevada, que tem tudo a ver com o efeito Pigmalion. E vale o contrário também. Se você sentar em torno de pessoas que passam o dia reclamando, empurrando o trabalho, a tua tendência é começar a se comportar como... igual a elas. Então, o meio te influencia. Sim. Então, eu gosto de olhar isso, porque isso ajuda a gente a entender por que as coisas acontecem, né? Então, toda vez que me perguntar, e eu sempre vou afirmar, o meu plano estratégico será entregue. Eu tenho zero dúvidas disso. Foi entregue em 2023, será entregue em 2024. O quão divertido vai ser essa jornada, acho que depende da gente. Sim. Mas isso vai ser... E interessante que realmente são ditados populares, né? São. A laranja podre. Exatamente. Assim, é tudo a neurociência comprovando o efeito. Você falou de mais um, que você comentou agora, sobre o quão faz mal reclamar. Sim. Como que é? Sim, eu estava também. É um estudo que mostra que você ficar 30 minutos reclamando, a quantidade de cortisol que entra no seu organismo, você precisa de 5 horas para restabelecer aos níveis corretos. 30 minutos Caramba. de reclamação, 5 horas para o seu organismo, né, se limpar e voltar. Então, não é uma questão só de reclamar é legal, reclamar é ruim. Isso te faz mal. Os seus níveis de dopamina, tudo isso se altera no ambiente de reclamação. E, por favor, não entenda que a gente não reclama. A gente reclama, faz parte. Mas ficar só nisso é comprovadamente improdutivo. Porque faz mal, inclusive, fisiologicamente para o indivíduo. E assim, às vezes a pessoa não fala, mas ela também está nesse processo mental, né? De ficar... É muito interessante, assim, em vários aspectos, Érica, me parece muito mais o que eu tenho mais costume de ver no esporte, de atletas e tudo mais, né? Na visão global, assim, né? Do se colocar desafio, você pode ser o maior vencedor da NBA da história. Você perdeu vários campeonatos. Sim, faz parte, né? Faz parte. Então, eu acho que essa perspectiva é bem interessante. Qual o tamanho do time hoje da AXA? Hoje somos em torno de 550 pessoas. Legal. O time está crescendo. O time está crescendo. E a gente conversou um pouco, queria também pensar isso. A gente está numa fase agora, principalmente aqui em São Paulo, sei que bastante aqui em São Paulo, mas acho que no Brasil inteiro, muito do retorno de home office. Então tem essas questões sendo abordadas. O trânsito em São Paulo agora de terça, quarta e quinta é absolutamente insuportável. E sexta e segunda é uma tranquilidade só. E como que tem sido isso para vocês? Qual tem sido a experiência de vocês quanto a isso? A experiência da gente, ela tá... Tô querendo uma consultoria aqui, tá? É um assunto. Eu acho que é uma resposta que provavelmente ela vai ser diferente ao longo do tempo. Sim. E a gente tem que estar aberta exatamente isso, a se adaptar às realidades e aos movimentos. Então, hoje a gente tem uma política onde a gente tem a possibilidade de colocar os colaboradores remoto, 100% remoto, sendo que toda vez que a gente chamar para uma reunião de time, para um projeto, para alguma coisa que seja importante a presença física, o time vem. Legal. Sem discussão, o time vem. Uhum. E um outro cenário que tem a ver com
estar 2 vezes no escritório. E aí, o que está por trás disso? O que faz sentido? Quais as atividades, quais as funções que tem sentido estar 2 vezes no escritório? Quais as funções que é melhor para a companhia? E, claro, para o colaborador, estar em casa. Esse é o modelo que a gente tem hoje. E está funcionando. Daqui a um ano, a gente pode sentar e rever. Sim. Ano passado, era um outro modelo. Então, eu acho que mais do que discutir se tem que ser 2 vezes no escritório, uma, ou todo mundo remoto, tá aberto a discutir o que melhor funciona para o teu momento de negócio, para o seu momento de companhia, para a sua maturidade de cultura. Porque talvez uma empresa que tem uma maturidade de cultura já mais fortalecida possa ir para um cenário completamente diferente de uma empresa que acabou de abrir. Então, eu acho que o grande output para mim é adaptabilidade. Mais do que ficar discutindo 1, 2, terça-feira vai para o escritório, vai sexta. Que... E por quê, né? Por que você vai para o escritório, né? O escritório é para pagar o ponto ou é efetivamente porque tem um ganho, um crescimento, né? A gente, por exemplo, gosta muito, e essa semana a gente está discutindo um produto. Tá. E é a semana do produto X. Uhum. A gente falou, galera, tem todo o sentido estarmos todos juntos numa sala, quebrando a cabeça para desenhar o produto, para ver quais são os gargalos, o que está emperrando a operação, o que está atrapalhando o bom andamento, qual seria a nossa estratégia comercial, porque vai ser muito melhor com todo mundo na sala do que cada um conectado. É diferente, é uma energia diferente. Sim. Mas aí, sabe, você tem um propósito para estar lá discutindo. Agora, vamos fazer reunião por Teams. Parece cada um da sua casa. Não? Então, eu acho que, novamente, você precisa entender o que você quer com a presença do colaborador ali. Dá para a pessoa ficar o dia inteiro, o ano inteiro sem aparecer no escritório? Dificilmente. Uhum. Então, é entender os cenários. E quando você olha para o mercado de seguros, o que você enxerga como mais desafiador, né? Assim, uma barreira a ser quebrada? E o que você enxerga como grande oportunidade? Alguma janela que se abre ou maturidade que hoje a gente tem uma oportunidade muito grande? Eu acho que o grande desafio, que no final das contas acaba também sendo uma oportunidade, é como a gente acelera o uso da tecnologia, dessas novas ferramentas todas que a gente tem, numa relação onde todos os interlocutores desse mercado ganham. Sim. Porque eu acho que, de uma forma geral, quando a gente fala de uso de tecnologia, tem sempre uma preocupação de, poxa, por conta disso, eu não vou ter mais o corretor. Uhum. Não, o corretor vai estar lá. Uhum. Ele é o maior parceiro do negócio. Mas como a tecnologia pode ajudá-lo? Como é que eu diminuo o peso operacional de uma corretora? Perfeito. Como é que eu crio a tecnologia como uma ferramenta de modelagem onde eu consigo ser mais assertivo no preço, nas condições, para que o meu cliente final ganhe? Eu acho que esse é um desafio. E não é que a gente não tenha tecnologia, mas eu acho que a gente pode acelerar a utilização muito mais. É claro que tem companhias que já nascem quase sendo uma empresa de tecnologia, mas a gente tem uma predominância ainda de seguradoras que não nasceram nesse formato. Uhum. Acho que esse é um grande desafio. E quando eu falo, quando você fala de oportunidades, a gente tem tanta coisa acontecendo no mundo. Então, se você fala de todas as questões climáticas que são tópico de discussão em todos os lugares, em particular na AXA, a gente tem um grupo de trabalho muito focado nisso. O que a gente pode criar de solução de produto? Eu já te falei sobre o Paramétrico, que é um produto que eu sou apaixonada, e eu acho que tem a ver com tecnologia, tem a ver com inovação, e tem a ver com o que está acontecendo com o mundo, mas também qual é o nosso papel como seguradora em tornar o mundo mais segurável. Porque solução de risco a gente pode encontrar, mas vai chegar uma hora que, se a gente não se preocupar com a origem... Interessante. Não tem solução que aguente. Então, a gente precisa entender. E quando eu falo do mundo mais segurável, como é que eu sento com o meu parceiro, com o meu cliente, e digo, olha, deixa eu te dar uma consultoria aqui de risco, porque isso aqui está tornando o seu risco muito maior do que precisava. Uhum. Como é que eu posso ajudá-lo a entender que ele também cresce e ganha se protegendo
e sendo mais segurável. Sim. Então, acho que tem uma vertente muito bacana nessa linha. A gente tem aí uma população que envelhece e crescente. Acho que hoje, se eu não estou enganada, a população acima de 65 anos movimenta 2 trilhões de reais. É muito dinheiro. E se a gente pensar nas seguradoras de uma forma geral, e eu me incluo nisso, a gente não tem nada, ou quase nada, desenhado para essa nova realidade. Sim, sim. Né? O que né, uma pessoa de 70 anos demanda? Lembrando que uma pessoa de 70 anos hoje assiste Netflix. Sim, absolutamente tá no ativa. Uber. Ele não é mais aquele senhorzinho de 70 anos de 40 anos atrás. Então, o mundo mudou e esse envelhecimento, ele é um envelhecimento diferente. Quando a gente tiver 65 anos, a gente vai ser completamente diferente desse grupo etário hoje. Então, eu acho que tem um pedaço aí da população que a gente não olha. Quando a gente fala de clientes emergentes, quem nunca teve seguro, toda essa movimentação de classe, toda essa mudança de poder aquisitivo, de aquisição de bens, do jovem, se a gente quiser ainda continuar na questão etária, que ainda não consome um produto de seguro, como é que a gente mostra que isso faz sentido? O jovem de hoje, de uma forma geral, né? Antes o nosso sonho, quando a gente fazia 18 anos, era ter um carro. Sim, sim. Hoje isso não é mais o grande atrativo. Significa que esse jovem ele não se locomove? Ele não está em risco mais porque ele não está dirigindo um carro? Não, significa que o modelo de risco dele mudou. Sim. E a gente precisa entender o que agora é um risco para ele. Qual é a mobilidade dele? Ele está de carro, ele está de patinete, ele está de bicicleta, mas ele continua se mexendo. Então a gente precisa entender que isso é uma tendência, que é um novo entrante no mercado que vai precisar de uma solução de seguro. Então, quando eu olho lá, voltando ao plano de desenvolvimento da CNSEG de 10%, é factível, porque você tem muitos pilares que não são explorados ainda. Sim, sim. E explorados no bom sentido, sabe? Da gente ainda não ter parado para pensar e construído soluções para atender esses novos entrantes. Então, acho que tem aí um mundo de oportunidades que cada um vai achando o seu jeito de atingir, de construir, mas que eu não tenho dúvida que vai chegar o seu momento. E é fascinante, assim, eu fico com vontade de entrar em cada um desses seus exemplos, assim, pra gente ir falando. Eu vou pedir, né, vou escolher um que é o paramétrico, que eu acho que é um dos modelos, talvez, mais interessantes, porque não é só a forma de precificação ou alguma coisa assim, mas é todo o racional de como funciona, né, qual o dispositivo que faz com que o seguro seja realizado, né, o evento seja concretizado, né? Eu vou pegar um exemplo que eu acho que ele é muito fácil de enxergar, porque todo mundo acaba vivendo isso. Então, assim, a gente ainda não tem essa solução no Brasil, mas o grupo tem do seguro paramétrico para voo. E o que eu acho fascinante? Porque ele é tão simples. Você compra a sua proteção porque o seu voo ia sair às 10 da manhã. Perfeito. E você tinha a sua vida planejada para ele sair às 10 da manhã. O voo é cancelado. Ou o voo teve X horas de atraso. Automaticamente, o modelo que está por trás, a operação que está por trás de uma solução paramétrica, ele acompanha os KPIs que estão associados à condição da sua pólice. O voo X, que ia sair às 10, foi cancelado. Dado da ANAC. Dado da ANAC, ou seja, da origem. Ok. Deposita na conta do EMIR o valor que é de direito dele. Tão simples quanto. Você não tem uma regulação tradicional de seguro, você não tem discussão. E você tem uma utilização da tecnologia, da informação de dados, que é muito boa. E isso pode ser aplicado em várias outras soluções que tenham indicadores para você relacionar. Então, qualquer coisa, você quer fazer um seguro da sua safra e você quer condicionar o índice de chuva que vai ter na região. Passou daquele índice, sinistro coberto.
Então, novamente, a gente ainda não tem isso fortemente trabalhado no Brasil. Sim. Mas vai acontecer. Porque a gente vai ter ferramentas, tecnologia, dado suficiente para criar essa automaticidade. E é uma experiência, como consumidor, fabulosa, né? Assim, Você não precisa ligar para falar que teve um sinistro. A gente já sabe que você teve um sinistro. Hoje em dia você tem dois problemas. O de fato você teve e resolver o problema vira um novo problema, né? Nesse exemplo, não. Na verdade, é quase que um bilhete premiado, tá? Resolvido. Que pena que atrasou, vai ser resolvido. Tenho aqui o... A gente não consegue resolver o impacto de você não ter voado. Mas, Sim. pelo menos, o impacto financeiro está resguardado. Fantástico, fantástico. Hoje a AXA não tem um produto paramétrico. A gente tem. A gente tem um produto paramétrico. Tá. Pô, bem legal, bem legal. O corretor que quiser conhecer mais da AXA, qual o melhor caminho? Você pode ir no nosso site. Tá. Você pode ir no nosso portal do corretor. E lá você tem todas as informações com relação aonde você pode se cadastrar, quais são os canais disponíveis, os contatos do comercial. Então, ali tem um caminho que você chega até a gente. Você já teve algum evento? A gente tem um quadro aqui que é Eu Já Acionei Meu Seguro. Você já teve algum evento de sinistro diferente ou interessante? Olha, eu sei que pode parecer difícil de acreditar, mas eu nunca acionei meu seguro. É a melhor cliente da seguradora. Sou a melhor cliente da seguradora. Não, eu sempre teve seguro e nunca usou. Sempre tive seguro, nunca usei o seguro em si, mas claro, já usei os serviços agregados. E eu acho que é uma das melhores experiências você entender que o seguro ele está novamente além de um sinistro, além de um momento mais difícil. Então, eu já usei, né? Meu marido esqueceu. E aí a gente coloca a responsabilidade. Meu marido esqueceu as chaves, então a gente teve que chamar o chaveiro para abrir a porta de casa para poder entrar. Tem um serviço muito bacana de utilização assim, de home office dentro do empresarial, que agora a gente tem que legal. Essa vida de tô no físico, tô em casa, então estender a proteção dos computadores no home office. Sim. Então, tem algumas coisinhas de serviços que eu acho que vale a pena pensar e usar sempre, Sim. Porque eu sempre torço para que ninguém tenha sinistro, não só pela questão do pagamento, mas significa que teve um momento ruim na sua vida, né? Sim. Então a gente tem que evitar. Claro, quando tiver, a seguradora está aqui para isso. Tem que ter seguro para estar em paz. Seguro, exatamente. Mas a gente não precisa ter o sinistro para poder usar o seguro. Esse é o meu ponto. Acho que a gente tem tantos serviços agregados hoje dentro da cobertura de seguro que a gente pode ter experiências e usufruir desses momentos de uma forma positiva também. Eu acho interessante que assim, a gente normalmente pensa só no custo, né? Assim, então, por exemplo, o chaveiro, você fala, bom, foi bom, não precisei pagar, já tenho na apólice. Só que não é só isso, o prestador que foi lá, você estava em paz. Você não tava... Às vezes que eu já precisei chamar chaveiro, entrar na internet, no Google, e colocar chaveiro São Paulo na região tal. Não tem ideia de quem vem, né? Não, acho que a tua colocação ela é perfeita, né? Porque quando a gente está usando um parceiro de uma seguradora, no final você tem o carimbo da seguradora. Você tem uma empresa que avaliou aquele parceiro, que entende a idoneidade dele, a qualidade do serviço. Então, te dá uma tranquilidade ainda maior de estar usando aquela solução. Então, acho que só ganha, né? Érica, a gente tem um quadro que a gente chama de Minuto Final. Tá bom, vamos lá. Então, é ao estilo Marília Gabriela, de perguntas e respostas, mas eu queria saber de você, qual foi um lugar inesquecível? Casa da minha avó, na minha infância, com 20 primos, todo mundo junto no Natal. Era no Rio? É na Serra, isso. Serra? Na Serra. Que legal, que legal. E um sonho realizado? Ter recebido a ligação dizendo que meu filho tinha chegado. Caramba. No meio do dia? Assim? Foi uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Eu só pude conhecê-lo na segunda, então foi muito legal, mas, poxa, podia ter me ligado na segunda. Tá vendo? Mas é inesquecível, sexta-feira, 4 da tarde. E esperou muito tempo essa ligação? 5 anos. Caramba, 5 anos.
E um sonho a ser realizado? Ter a possibilidade de morar em países diferentes e viver e aprender com a cultura desses lugares. Você já morou em outro país? Nunca. Nem por um mês? Nunca, Não. nunca mais, assim, meu marido é alemão, sou descendente de italiano, eu tenho uma filha que veio da África, então, assim, a multicultura Caramba. tá dentro da minha casa. Agora é tentar fazer o contrário, a gente... O mundo inteiro tá lá, agora tem uma vocês mistura de precisam ir. tudo ali. Fantástico. E um livro? Tem um livro muito bacana chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, se eu não estou errando no sobrenome. E ele fala exatamente sobre isso, de como, quando você entende que você tem um propósito, se você conseguir colocar em prática uma rotina, uma consistência, mais do que uma rotina, mas uma consistência das suas ações, você chega longe. E tem aquelas comparações que são muito interessantes, né? A motivação te leva até um lugar, mas não é todo dia que você acorda motivado, né? Então você precisa ter consistência para entregar. Você precisa ter um hábito de fazer aquilo como se fosse... Vai e faz, né? Vai e não faz. Tem muito... E um filme? Tem um filme que eu acho lindo, apesar dele ser duro, que se chama Amour. É um filme francês. E ele é bonito porque ele mostra uma relação de amor de pessoas, né? De um casal idoso, com tudo de lindo que tem no relacionamento de pessoas que estão há 50, 60 anos juntos, mas também tudo de difícil que acontece. Então, o charme, a beleza desse filme é traduzir um pouco mais a realidade e tirar aquela fantasia que o amor é sempre só isso. Um amor de 50 anos é lindo. Perfeito, ele não tem problema. Não, ele tem suas dificuldades. Ele tem 50 anos porque... Por causa disso, porque eles souberam enfrentar cada uma das etapas. Então, é um filme muito bonito, assim. Ele foi ganhador da Palma de Cannes e tudo mais. Então, ele é um filme super... É recente esse filme? 2012. Não é recente. Legal. Mas me marcou, então sim, deixa ele aqui. Não, eu vou procurar. Depois me conta o que você achou. Tá. E um ídolo? Tem alguém que para você... Olha, ídolo para mim é uma palavra um pouco forte, assim... Acho que todos nós somos pessoas, então para mim é um pouco difícil pensar em ídolo, mas tem um mundo de esporte, você trouxe até isso, que me fascina. Acho que a mentalidade do competir consigo mesmo, de ter a disciplina, de você ter um propósito e entender que para chegar nesse propósito você tem muitas etapas, você quer ganhar o campeonato, mas você vai perder alguns jogos e vai aprender, então isso me fascina. E eu gosto muito dos vídeos do Kobe Bryant, sou fascinado por eles. Eu acho que o Cristiano Ronaldo também tem essa mentalidade. A Serena Williams, a história dela, se você... Não, já me falaram do... Assiste tem um filme, filme, né? Assiste e a gente conversa depois. Você vai ver que a jornada dela, a história de como ela foi desenvolvida é impressionante. Então, eu gosto dessa mentalidade que está por trás de você quer ser ter uma entrega ou um profissional de alta performance, você tem algumas etapas. Porque o Usain Bolt falou uma vez, que eu acho uma frase interessantíssima, que as pessoas julgam ele pelos 10 segundos que ele corre, mas esquecem dos 4 anos que ele se preparou para correr 10 segundos. Para correr 10 segundos. E é isso, né? Quando a gente vê um profissional de alta performance, a gente pensa, né? É o talento dele, ele é muito inteligente. Ele nasceu pra isso. Não, acho que, claro, pessoas inteligentes estão aí, mas a inteligência não é que te traz ser um CEO ou um atleta de alta performance. É a constância, a disciplina, é você ter um foco e um propósito muito claro. Então, eu gosto dessa vertente aí esportiva. Eu acho fascinante o do Usain Bolt, que eu vi algum trecho dele falando que ele larga muito mal. Só que são 10 segundos, então não é que eu largo mal nas primeiras 5 voltas de um carro de corrida, são 10 segundos. Então é interessante como conhecer o teu problema, ou o ponto que é maior desafiador, te dá uma potência para, assim, beleza, é nessa parte que eu tenho que ir além, né? Já que você comentou, depois você observa o último segundo dele, como ele fecha as corridas. Ele fecha todas as corridas dele sorrindo.
Novamente, a neurociência explica que isso libera uma quantidade de endorfina que te dá uma força para talvez ir 1 segundo mais rápido que o que está do lado ali, né? Tem imagens assim, né, de todo mundo olhando para ele, assim, né, no meio da corrida. É impressionante. Realmente impressionante. E uma frase que te define, ou que você gosta muito, que te ajuda no dia a dia? Olha, tem uma frase que ela é talvez um resumo da minha crença, que é: todo dia de manhã você tem a opção de ficar na cama e ficar pensando nos seus sonhos, em tudo que você quer, em tudo que você vislumbra. Ou levantar da cama e correr atrás em fazer esses sonhos acontecerem. Novamente, a opção é sua, todos os dias. E é legal que ela se renova todos os dias. Todos os dias. Por pior que você possa ter sido ontem, hoje você tem uma chance novamente. Mas a decisão, ela só cabe a você. Tem uma frase do Emicida em alguma música dele que fala alguma coisa nesse sentido, assim, que você é o único responsável pelos seus sonhos na face da Terra. É isso. Mas o Emicida, ele fala de uma forma muito mais bonita do que eu. Mas é a mesma mensagem, eu super concordo com ele. Érica, muito, muito obrigado pela conversa. Adorei te conhecer mais, poder falar sobre tantos aspectos, né? Eu acho que é um pouco do que a gente até falou, né? Normalmente a gente vê pessoas, principalmente em cargos executivos, e cria-se uma distância, uma aura de como seria. Mas é muito interessante entender um pouquinho qual foi a construção para chegar lá, né? Da onde veio tudo isso. Então, obrigado por ter dividido comigo, com a gente, e vou adorar se a gente puder ter a oportunidade de conversar mais vezes e levar para o pessoal, porque foi muito bom. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, adorei estar conversando com você e sempre que me convidar, estou por aqui. Tá bom. Super aceito. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês. Deixa like, segue, enfim, e conheçam a AXA. Eu cada vez mais tenho conhecido e gostado bastante. Fui na Roda Gigante que tem aqui em São Paulo. No comecinho deu um medo, mas é muito legal. Então, recomendo a vocês que conheçam mais a companhia. E qualquer coisa, como o pessoal pode falar com você? Como chega em você? LinkedIn? LinkedIn? Meu LinkedIn está lá aberto para quem quiser falar comigo. Boa. Então, qualquer coisa, Érica, fale com ela e muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Valeu.